que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples, né? Mas na verdade é um oceano de profundidade. A ideia de ser justo aos olhos de Deus. Sim. A gente costuma pensar nisso como, sei lá, uma nota de comportamento, algo que a gente conquista sendo uma boa pessoa, mas será que é isso mesmo? Essa é a grande questão. Para investigar isso, a gente está com o capítulo 3 do livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. O nome do capítulo já é uma provocação. Completamente justos. Exato. E a nossa missão hoje é essa, tentar entender o que essa palavra justificação significa na prática, sabe? Além da teoria, usando as reflexões e as analogias bem fortes que o autor traz. E é uma questão central, talvez a questão central, essa pergunta: como um ser humano falho pode se apresentar diante de um Deus perfeito? Ela ecoa por milênios em várias culturas. Com certeza. O que me fascina na abordagem do Washer, e ele deixa isso claro desde o início, é que a resposta não está no campo da moralidade, do autoaperfeiçoamento. Ele nos joga para dentro de um tribunal. A palavra-chave que ele usa é termo forense. É uma questão de lei, de um veredito. Exatamente. E isso já quebra a primeira expectativa. Vamos direto ao ponto que ele levanta com base no texto de Romanos, capítulo 3. O texto diz que todos pecaram. O que, bom, não é surpresa para ninguém. Nenhuma novidade aí. Mas logo em seguida ele afirma que, pela fé, as pessoas estão sendo justificadas. E aqui vem a minha primeira confusão, que eu acho que é de muita gente. Se Deus me declara justo, mas eu continuo errando, tropeçando, pecando no dia seguinte, isso não parece um pouco falso? Tipo, uma ficção legal? Como é que o autor lida com essa tensão? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do autor é um corte seco com a nossa intuição. Justificação não é um processo de se tornar justo. É uma declaração de que você é justo, legalmente falando. Ah, entendi. A imagem é a de um juiz batendo martelo. A sentença é justo. Fim de papo. Não é um professor dando uma nota de progresso ao longo do ano. É um status legal, conferido na hora. Instantâneo. Instantâneo. E o texto bíblico, como o Washer aponta, parece gritar para a gente entender isso. Paulo diz que somos justificados gratuitamente por sua graça. É uma redundância de propósito, sabe? Como dizer, um presente grátis de graça. Isso. A ênfase é total. Não há nada que você possa fazer para merecer ou comprar esse veredito. Um presente grátis de graça. E para martelar essa ideia de que é algo totalmente merecido, ele usa uma comparação que me deixou pensando por um bom tempo. Ele lembra que as Escrituras dizem que o Messias foi odiado sem motivo. Sim, essa parte é genial. Jesus era perfeito. Ele nunca deu a ninguém a menor razão, a menor desculpa para ser odiado. O ódio contra ele não tinha fundamento na realidade. E aí vem a virada do autor. Ele pega essa mesma expressão, sem motivo, e aplica a nós, só que do lado oposto. Somos justificados sem motivo. Nossa! Pensa no peso disso. Não significa só que a gente não merece. Significa que a gente não deu a Deus absolutamente nenhuma razão. Nenhuma matéria-prima, sabe? Nenhuma faísca de bondade para ele nos declarar justos. A causa dessa declaração não está na gente. Está inteiramente nele. Inteiramente nele. É um ato que acontece apesar de nós e não por causa de nós. Isso é brutalmente honesto. E, para ser sincero, é um pouco ofensivo para o nosso orgulho, né? Toda a nossa cultura é construída na ideia de merecimento, de colher o que se planta. Com certeza. O que o Washer propõe aqui é uma demolição completa dessa lógica. E ele sabe disso, tanto que ele ilustra essa demolição com uma parábola moderna que é fantástica. A história do repórter, certo. É brilhante pela simplicidade. Sim, ele imagina um repórter entrevistando representantes de 3 religiões e perguntando: por que você acha que vai para o céu? Primeiro ele pergunta a um judeu ortodoxo. A resposta é o que a gente esperaria. Eu vou para o céu porque guardo a lei, estudo as escrituras, faço boas obras, eu me esforço para ser justo. Ok. Depois ele pergunta a um muçulmano, e a resposta vem na mesma linha.
Eu vou para o céu por causa das minhas peregrinações, das minhas 5 orações diárias, das esmolas que eu dou. Eu sou um homem bom. E aqui vale uma pausa. O que é fascinante nessas duas respostas é que, embora venham de tradições diferentes, elas operam na mesma moeda, o mérito humano. Isso. A lógica é: eu faço a minha parte, Deus faz a dele. É um sistema de troca. Deus, no fim das contas, me deve o paraíso como recompensa pelo meu bom desempenho. E se a gente for honesto, essa é a religião padrão do coração humano, né? Independente do rótulo. Exato. A glória, nesse sistema, vai para a pessoa. Eu consegui. Exatamente. E é aí que a história dá um cavalo de pau. O repórter se vira para o cristão e faz a mesma pergunta. E a resposta é um choque. O cristão diz: eu sei que vou para o céu. Com certeza. E o repórter se prepara para ouvir a lista de méritos. Isso. Mas o homem continua. E eu vou te dizer por quê. Eu nasci em pecado. Eu quebrei todas as leis de Deus, em pensamento, palavra e ação. Sinceramente, não há nada de bom em mim. E se houvesse justiça, eu mereceria o julgamento mais severo de Deus no inferno. É de cair o queixo. Imagina a cara do repórter. Ele deve ter pensado: esse cara entendeu a pergunta ao contrário? Totalmente. O repórter fica confuso e diz: espera um pouco, eu não estou te entendendo. Os outros dois eu entendi perfeitamente. Eles dizem que vão para o céu porque merecem. Mas você... Você me diz com toda a alegria do mundo que vai para o céu. E logo em seguida me dá uma lista de motivos pelos quais você deveria ir para o inferno. Como isso funciona? E aí que está o pulo do gato da história, a ideia central do Washer. O cristão na parábola sorri e dá a resposta que define tudo. É simples, eu não vou para o céu baseado no meu mérito ou no meu valor. Eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo. Essa é a virada. Essa é a virada. É o único sistema que tira o holofote do ser humano e o coloca 100% em Deus. A justificação cristã não começa com o inventário da nossa bondade, mas com a confissão honesta da nossa falência total. E essa ideia de que a glória vai toda para Deus, não para o nosso esforço, me leva a pensar: que presente caro foi esse? Não foi de graça no sentido de que não custou nada. Certo. De jeito nenhum. Foi de graça para a gente, mas custou tudo para Deus. E o autor mergulha fundo nesse custo, no que ele chama de redenção. Sim, a passagem de Romanos diz que somos justificados mediante a redenção. E Washer nos chama a atenção para o peso dessa palavra. Redimir, na época, era um termo de mercado de escravos. Significava pagar o preço para comprar a liberdade de um cativo. Havia um preço. E é aqui que o tom do autor muda. Ele fica mais sério, quase indignado com a leveza com que a gente trata essa verdade. Ele critica uma certa cultura gospel moderna, não é? A atitude de Jesus morreu por mim, como se fosse o refrão de uma música pop. Exato! A comparação que ele faz é dura. Ele diz: imagine que o filho de alguém acaba de morrer tragicamente e você chega para o pai de luto e grita: seu filho morreu. Você seria visto como um monstro. O sociopata. Exato. E ele pergunta: por que tratamos o sacrifício do Filho de Deus com menos peso, com menos reverência? É um soco no estômago, de propósito. Washer está nos forçando a sair do piloto automático teológico. Para ilustrar essa necessidade de reverência, ele conta a história do próprio pai, um veterano da Segunda Guerra. Ele dizia que, quando assistia a documentários sobre a guerra, o pai ficava em silêncio absoluto. Nossa. Para os historiadores na TV, era uma questão de estratégia, de números. Mas para o pai dele, não era um debate. Era o lugar onde ele viu os amigos morrerem, onde sentiu o cheiro da morte. A experiência dele exigia um silêncio reverente, não uma análise fria. E a sugestão de Washer é que a cruz deveria nos impor esse mesmo tipo de silêncio. E a outra anedata que ele usa, sobre o nascimento do primeiro filho, Ian, essa é de parar o coração. Ele descreve aquele sentimento avassalador que todo pai e mãe conhece, aquele amor que te faz sentir capaz de lutar contra um exército pelo seu filho. Sim. Ele diz que morreria 1000 vezes pelo filho dele. E foi nesse momento, segurando o bebê, que a verdade do evangelho o atingiu de uma forma nova. A frase "Deus deu seu filho" deixou de ser um clichê de calendário, sabe? Exato. Porque ele, como pai, olhou para o próprio filho e chegou a uma conclusão visceral: eu não daria meu filho por ninguém.
Talvez eu morresse no lugar de alguém, mas entregar o meu filho, jamais. E essa honestidade humana nos dá um vislumbre minúsculo, quase insuportável, do que significou para o pai entregar o filho, o preço da nossa redenção. Não foi ouro ou prata, foi o sangue precioso do Filho de Deus. O ponto do autor é que certas verdades são tão sagradas que deveriam nos silenciar, nos fazer tremer, em vez de se tornarem jargões que a gente repete sem pensar. É uma chamada à sobriedade, a um senso de assombro. E o texto que ele analisa termina de forma bem específica, dizendo que essa redenção, esse resgate, se encontra em Cristo Jesus. Tudo está nele. Isso me lembra de outra história que o Washer conta, que parece um detalhe, mas que muda tudo. Um jovem chegou para ele muito empolgado e disse: "Irmão Paul, Jesus é tudo de que precisamos." E a resposta de Washer foi uma correção sutil, mas teologicamente gigantesca. Ele respondeu: "Não, meu jovem, Jesus é tudo o que temos." Parece a mesma coisa, mas não é. Qual é a grande diferença que o autor quer destacar entre tudo o que precisamos e tudo o que temos? Jesus é tudo o que precisamos ainda deixa a porta aberta para outras coisas. Eu preciso de Jesus, mas talvez eu também precise do meu esforço, da minha religião. É Jesus mais algo. Ah, faz sentido. Já a afirmação Jesus é tudo o que temos fecha todas as outras portas. Não há plano B, não há outra opção. O autor explica que na teologia bíblica não existe terreno neutro. Ou uma pessoa está em Adão, que representa a humanidade caída, sob condenação, Ou está em Cristo. ou está em Cristo, que representa a nova humanidade, sobre a graça. Não existe um terceiro lugar. Fora de Cristo não há esperança, não há salvação, não há nada. É uma visão muito radical, preto no branco. Ele até cita um trecho de um hino antigo que resume isso perfeitamente. Nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Essa imagem. É a imagem de alguém que chega de mãos completamente vazias, sem nada para oferecer. E ele leva essa lógica à conclusão mais extrema e necessária. É aqui que a doutrina da justificação pela fé se torna mais afiada. Washer afirma que se a salvação fosse 99,99% obra de Cristo, E 0,01%. Nossa! isso. Se tivesse um pingo do nosso mérito, da nossa decisão, do nosso esforço, o resultado final ainda seria o inferno. Uau! Isso é forte. Então, até mesmo um pingo de eu na fórmula estraga tudo. Por quê? Porque esse 0,01% mudaria a natureza de tudo, deixaria de ser graça e passaria a ser uma colaboração. E no momento em que vira uma colaboração, a gente volta para o sistema de mérito. E nesse sistema a gente já perdeu. Exato. Nesse sistema, como vimos na parábola, nós já estamos condenados, porque nosso mérito é zero, ou negativo. A justificação não é uma parceria, é um resgate. É uma obra completa, finalizada e exclusiva de Cristo. Qualquer tentativa nossa de adicionar algo, por menor que seja, é, na prática, uma rejeição da suficiência da obra dele. É Cristo ou nada. Jornada. Recapitulando, a gente partiu de uma definição quase fria de tribunal sobre a justificação. Vimos com a parábola que ela destrói o nosso orgulho ao se basear totalmente no mérito de outro. Isso. Depois, fomos levados a refletir, com a seriedade quase desconfortável, sobre o custo infinito dessa redenção. E no fim, chegamos a essa conclusão radical. É tudo em Cristo e somente em Cristo. Não há espaço para mais nada. Exatamente. E, talvez com base em tudo isso, fique uma reflexão para quem nos ouve. O autor martela a ideia de que a justificação é um ato legal, uma declaração que acontece num instante. Não é uma linha de chegada que a gente se esforça a vida inteira para cruzar. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Se a nossa posição diante de Deus é declarada justa no primeiro dia da jornada, e não como uma medalha que se ganha no final, como essa verdade deveria transformar a maneira como a gente lida com as nossas falhas diárias, com a nossa lentidão para mudar, com a nossa luta contínua contra os mesmos defeitos? Uma pergunta poderosa para se refletir. Se o veredito já foi dado, como vivemos o resto do julgamento da vida?
Na nossa próxima conversa, vamos continuar a explorar as ideias profundas do livro O Verdadeiro Evangelho. Combinado. Que Deus abençoe todos os ouvintes.